A Sandra diz assim, sobre abono complementar e a incorporação do abono complementar. Alguns irão receber e outros apenas míseros 5%. A segunda questão é da Fernanda Quinoles. Se eu não falei certo o nome, me perdoe. O sobrenome. Ela diz assim, eu só quero saber se o abono complementar é certo. Olá, todos bem, todas bem, tomara que estejam. Este é o nosso programa Pergunte ao Professor. E hoje eu vou responder a duas questões de dois colegas nossos. Elas são muito próximas, então eu resolvi responder em bloco. Uma questão foi encaminhada pela Sandra Duarte e a outra pela Fernanda Canoles, acho que é assim que se diz o nome. Pois bem, antes, porém, de responder as questões, fazer o convite para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal do YouTube, para que o façam. O endereço é esse que está aí na tela. A Sandra diz assim, sobre abono complementar e a incorporação do abono complementar. Alguns irão receber e outros apenas míseros 5%. Pois bem, Sandra, nos anos anteriores, no período de 2008 a 2020, os pisos salariais foram majorados, aumentados através de abonos complementares. O Simpem sempre manteve uma posição contra abonos, prêmios, que não se incorporam aos padrões de vencimento e por isso as vantagens não incidem sobre esses abonos. Nós lutamos e de 2008 a 2020, todos os abonos complementares que foram criados para se alcançar o valor de piso do docente, do gestor e do quadro de apoio foram incorporados. Conquistas extraordinárias do Simpem que resultaram numa variação de 208% entre 2008 e 2020 para todos os profissionais de educação, ativos e para os aposentados que têm o direito à paridade. Agora, neste ano, nós tivemos 5% sobre todos os padrões de ativos e aposentados e os pisos foram aumentados em 31,77% na forma de abono. A lei não contemplou a incorporação. Nós apresentamos emendas, pressionamos os vereadores, mas não aconteceu nesta lei a incorporação. Mas a nossa luta pela incorporação continua. E ser incorporado, ainda que seja no próximo ano, com valor integral, na primeira parcela, ou parcelado, mas que incorpore todos os 31,77%, será para todos, ativos e aposentados. E é assim que nós queremos, que seja incorporado para todos, ativos e aposentados, inclusive para quem não tem paridade. Essa é a defesa do Simpem. A segunda questão é da Fernanda Quinoles. Se eu não falei certo o nome, me perdoe. O sobrenome. Ela diz assim, eu só quero saber se o abono complementar é certo. Sim, o abono complementar é certo para quem está abaixo do valor do piso. Esse abono é valor diferenciado. Quanto maior a sua referência, o abono é menor, deixando de existir para aqueles que estão acima do piso, como tem sido desde 2008 até agora. Quando tem abono complementar, recebe abono complementar quem está abaixo do piso. E o abono de compatibilização, o Florial disse que é uma vitória do Simpem. Florial, membro da diretoria, tem feito um trabalho extraordinário junto aos ingressantes, ATS, professores, gestores, sempre informando todos os procedimentos, o trabalho sindical do Florial e de assistência aos associados extraordinário. E ele afirmou, o abono de compatibilização é uma conquista do Simpem. E foi exatamente isso que aconteceu em 2013, quando foi fixado o valor
do piso do pessoal do nível médio da prefeitura e do nível básico da prefeitura. Não são aqueles que integram o nosso quadro, mas como eles fixaram o valor do piso do nível médio e básico da prefeitura, na ocasião o Simpem constatou que o valor do piso do nível médio e do nível básico da prefeitura quadro geral estava superior ao piso de um ATE, nível médio, e de um agente escolar. Então nós batalhamos para que tivesse uma diferença, denominada abono de compatibilização, para que o nosso pessoal de nível médio, nosso pessoal do nível básico, não ficasse com remuneração abaixo daqueles que integram o quadro do nível básico e do nível médio. Este ano foi aprovado o regime de subsídio para o quadro do nível básico e nível médio da prefeitura. Nós somos contra o regime de subsídio porque ele acaba com quinquênio, sexta parte, evolução, promoção nos termos que nós temos hoje. O Simpem, os profissionais de educação, o único quadro que mantém o regime de remuneração não por subsídio. Preservamos quinquênio, sexta parte, evolução, promoção, progressão, acesso, remoção, todos os nossos direitos de carreira ficaram mantidos, inclusive as nossas tabelas de vencimentos. E nós observamos que, pela lei de 2013, é necessário cumprir, se houver diferença, o abono de compatibilização. A própria lei aprovada, que dispõe sobre os 5% e o piso profissional, ela se refere a abono de compatibilização. Nós estamos discutindo com a Secretaria de Gestão que, se houver diferença, tem que haver o cumprimento. Até informamos numa tabelinha qual seria o valor. Nos acompanhe, Cláudio Fonseca. Um abraço a todos vocês.